Público e a Prefeitura Municipal de Joinville emitiu, William, ontem, um decreto que institui o Serviço Experimental de Transporte Coletivo de categoria diferenciada. Esse novo modelo foi batizado de Expresso. Eu vou explicar para você como vai funcionar. O serviço será executado pelas concessionárias que já operam o serviço de transporte em Joinville. Os veículos utilizados serão vans, mini-ônibus, micro-ônibus e ônibus padrão rodoviário, todos na categoria diferenciada, com poltronas reclináveis e ar-condicionado, podendo embarcar e desembarcar ao longo de todo o seu itinerário nos pontos de transporte coletivo urbano. Essa nova modalidade vai operar em caráter experimental pelo período de 120 dias. E o serviço do Expresso atenderá então nos dias úteis, excluindo, os sábados, domingos e feriados. Esse sistema de transporte tem tarifa única de R$ 7,00 por passageiro transportado. Os usuários podem usar aí o cartão Ideal ou fazer o pagamento da passagem embarcada. As gratuidades e descontos tarifários ficam limitados aos serviços regulares de categoria convencional prestados através do ônibus do tipo urbano que operam nas demais linhas do sistema. As concessionárias que operam o serviço de transporte público serão responsáveis em validar o plano operacional experimental junto ao órgão gerencial do município. No caso, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, o CEINFRA, assumindo, é claro, integralmente o risco pela gestão financeira da operação e não integrará a planilha de cálculo tarifário do transporte coletivo urbano. Em resumo, é uma linha expressa executiva, de luxo, vamos dizer assim, porque não vai atender, vai fazer linhas troncais, norte, sul, leste, oeste. A prefeitura não especificou muito, a gente está com um decreto aqui, o decreto 46783, de 23 de março de 2022, foi emitido ontem, no final do dia, foi assinado pelo prefeito Adriano Silva, mas não ficou muito claro norte, sul, leste, oeste, mas se será de terminais ou se será de bairros, não está especificado aqui no decreto. Também não está especificado a partir de quando vai começar a operar e nem sequer os horários, isso vai ficar a critério das empresas concessionárias. Mas o que chama atenção aqui é que são vans, mini-ônibus, micro-ônibus e ônibus padrão rodoviário, ou seja, não vai ser os amarelão. Vai ser o ônibus, vamos dizer assim, uma categoria um pouco mais acima. Isso no padrão rodoviário, ou seja, uma categoria diferenciada ao valor de R$ 7,00, o valor da passagem embarcada, desembarcada, vai poder fazer junto ali, o cartão Ideal e tal. O que chama atenção é que essa semana a gente levantou na segunda-feira a questão da redução dos horários de ônibus. Antes da pandemia era algo, agora tudo voltou à normalidade, mas os ônibus não voltaram. Essa semana nós tivemos uma imensidão de mensagens. Se a gente fosse ler todas as mensagens aqui, nós íamos precisar de um programa para ler as mensagens da quantidade de usuários reclamando de falta de ônibus, de horários escassos, ônibus lotado, porque em contrapartida torna-se os ônibus lotados. Eu acho que a grande pergunta que a prefeitura tem que fazer hoje é o porquê que uma cidade de 600 mil habitantes, somente 84 mil usam transporte coletivo. Eu acho que essa é uma pergunta que a prefeitura tem que se fazer. O que nós podemos fazer para incentivar novamente a população a entrar? Porque daí a gente reflete isso no trânsito. A gente vê que o trânsito fica entulhado, porque o ônibus já não é mais atrativo. E agora, R$ 7,00 a passagem. Ontem, quando saiu um decreto que a gente viu, conversava com o nosso coordenador Diego Rosa, quando saiu o decreto, nós fomos olhar o decreto, eu esperava que realmente seria algo para atender o bairro Rio Bonito, que está lá sem ônibus, sem reclamações, ou com poucos ônibus, atender o bairro Morro do Meio, que a gente sabe que agora é somente uma linha fazendo para aquela região, bairro Paranaguamirim, bairro Jardim Iririú, os bairros mais afastados que realmente estão sendo impactados. Eu esperava que ia vir um decreto realmente. E aí quando a gente vem um ônibus expresso, linha troncal expresso a R$ 7,00. Então isso, as linhas troncais a gente não vê reclamação. A gente não vê reclamação aqui do Norte-Sul, do Itaú Centro, a gente vê reclamações dos bairros. É nos bairros que a comunidade está pedindo um pouco mais, não são nas linhas troncais. Então assim, a gente espera que realmente tenha essa visão um pouco mais no povão. Lá naquela dona de casa que está precisando do ônibus lá. É aqui que a prefeitura precisa começar a tomar vamos dizer assim, um certo cuidado um pouquinho maior. Linha troncal a R$ 7,00, eu não vejo hoje o usuário utilizando isso aqui. Eu, particularmente, William, não consigo ver.
Fernando, não sei se a opinião do Fernando vai ser essa, mas a R$ 7,00 o valor do serviço vai ter um pouco mais de conforto. Mas vai entrar em competição com o sistema de aplicativo. Dependendo do trecho que a pessoa for fazer, dá mais ou menos esse valor, né, Fernando? Tem que ver, na verdade, as possibilidades, né? E também, é claro, como diz ali no decreto, né? Vai ser um teste de aproximadamente 90 dias. Então, vamos saber da população o que você está achando. 98802-8056, mande sua mensagem de áudio até 30 segundos, ou escrita mesmo, para saber aí se você seria um usuário desse serviço, desse sistema de transporte. O que, pelo menos assim, o que eu vi nesse decreto aqui de algo positivo foi que não vai ter, né, não vai entrar na planilha de custo, vai ser durante um teste, né, foi colocado que as empresas vão fazer um teste, se der errado, elas que vão arcar com prejuízo, se der certo, continua, vamos dizer assim. Eu acho que esse pelo menos foi o ponto que ainda ficou de uma forma positiva, não vai onerar o município, vamos assim dizer, né, mas eu acho que poderia ser investido, na minha opinião, poderia ser investido esses ônibus, esse sistema lá realmente aonde precisa, não são nas linhas troncais. Eu repito, aqui a gente não vê reclamação nas linhas troncais, né? Que faz terminal para terminal, norte, sul, sul-centro, essas linhas troncais, Itaú centro, Iririú centro, essas linhas troncais a gente não vê muita reclamação, a gente vê nos bairros. Eu acho que lá que poderia ser um pouco mais incisivo, principalmente na questão de lotação. É lá que a gente vê os ônibus vindo entopetado. Itinga é um que a gente vem recebendo várias e várias reclamações que os ônibus de Itinga que vão para o centro estão vindo sempre lotados porque foi reduzida a questão dos horários do ônibus lá. O próprio bairro Espinheiros também, né? Espinheiros, Jardim Iririú, né? Iririú, Aventureiro, vem bastante reclamação. Rio Bonito, muita reclamação. Morro do Meio, Vila Nova, principalmente lá para dentro do Vila Nova, como foi retirado. Então, é nessas linhas que precisava ser mexida. Lembrando que essa é uma modalidade que vai operar em caráter experimental pelo período de 120 dias, né? É caráter experimental.